Amados, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Nós vamos ler esse versículo apenas por enquanto, vamos orar, tá bem? Gálatas capítulo 6, versículo 9, a minha versão NVI diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Hoje eu, conversando com essas pessoas, me veio um panorama do que está acontecendo agora. E é muito bom a gente estar suscetível, aberto ao que Deus vai falar, para que a gente entenda, porque às vezes o diabo ele se aproveita dos quadros para pintar do jeito que ele quer e tentar fazer com que a gente entenda uma coisa diferente do que realmente está acontecendo. Diga assim: o que eu estou vendo não é tudo. Deixa eu lhe abençoar com outra verdade: Deus está agindo no invisível. Se Deus estiver falando, Ele está agindo. Se Ele estiver calado, Ele está agindo também. Na verdade, pela palavra, Ele nem se cala. É a gente que fica com dificuldade de ouvir. Mas me veio, amados, que existe uma atmosfera de resistência e nós estamos dentro de um tempo probatório. Nossas convicções estão sendo testadas, as nossas convicções estão sendo provadas, porque tudo que vai nos resistir de forma definitiva está acontecendo nesse tempo. Porque depois que a gente passar nesse tempo, uma chuva de favor, alô? Vai ser derramada sobre a nossa vida de forma tão grande que o Salmo 126 vai se cumprir na vida de cada um. Aqueles que vão andando e chorando enquanto semeiam voltarão alegremente mostrando seus feixes. E as nações olharão e dirão: grandes coisas o Senhor fez por esses. Por isso estão alegres. São coisas que, se a gente quiser esconder, ainda não vai ter como, porque são frações, proporções, tamanhos que não dá para esconder. Amém? Então isso é uma comunicação do Espírito para dizer para mim e para você: continue, eu vou ser bem redundante, mas de propósito, continue continuando. Não pare. O texto que me veio foi: e não nos cansemos de fazer o bem. Toda atitude nossa é uma semeadura. Toda iniciativa é uma semeadura. Sair de casa como um grupo pequeno e fiel, cada domingo, cada terça, é uma semeadura de fidelidade que Deus está contabilizando. E Malaquias 3,17. Malaquias 3,17 diz assim: que Deus vai escrever um memorial em favor daqueles que o temem, e ficará bem claro, no dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, ficará bem claro aquele que serve a Deus e aquele que não serve, aquele que tem semeado fidelidade e aquele que tem... Ei, você está no grupo dos que tem semeado fidelidade, então abra-se para receber. Eu sei que tem sido difícil porque o Espírito comunicou essa dificuldade. É um tempo probatório. Os nossos valores, as nossas convicções, elas estão sendo acariadas, porque nós estamos levando aquele último fogo. Talvez seja uma linguagem que você não está muito acostumado a ouvir, mas nós estamos levando aquele último fogo que deixa a espada pronta. Isso é a expressão bíblica que diz que armas forjadas, você está comigo? Elas são submetidas a uma pressão, a um fogo, mas depois que passa aquilo ali, aquele fogo, vou dizer isso pelo Espírito, e você receba como um crente maduro, o fogo não é para lhe queimar não, é para lhe aprontar, é para lhe deixar resistente. E Deus está ministrando ao meu e ao seu coração: não nos cansemos. Pode ser que precise de mais um dia, pode ser que precise de mais uma semana, pode ser que precise de mais um mês. Eu não sou o Senhor do tempo. Pode ser que precise de mais um ano. E aí você tem a ousadia para dizer a Deus, ou para quem resiste, porque às vezes nem tem a ver com Deus. A gente atribui muito a questão do tempo a Deus, porque Ele é o Senhor do Kairos e do Cronos, dos dois tipos de tempo que a Bíblia fala. Mas às vezes, amados, a concepção nossa de Deus como o Senhor do tempo faz com que a gente fique distraído também, quase como se o diabo não pudesse interferir nisso. E às vezes a questão do tempo tem mais a ver com retardo do que com convergência. Não sei se eu consegui me fazer entender. Convergência é quando tudo coopera para aquilo acontecer. E às vezes a gente está pensando assim: ah, não aconteceu porque não convergiu, porque não... Mas às vezes não aconteceu porque tem alguém resistindo.
A Bíblia diz que Daniel orou e Deus mandou um anjo no dia que ele orou. E o anjo chegou e disse: tu és um homem muito amado. No dia que você começou a orar, eu vim para atender a sua oração. Sabe quando ele chegou? 21 dias depois. E quantos sabem que não era distante assim, ele não veio de bicicleta, ou o anjo veio a pé, era longe, me cansei. Não, ele disse que houve uma resistência para que as coisas não acontecessem. Então tudo isso que eu estou querendo dizer é que nós estamos dentro desse tempo probatório, porque nós estamos quase fazendo a curva do favor.